Olha aqui, ó. O assunto que tem todo mundo comentado no Estado é o projeto Gênesis. O secretário Valdo Alves deu uma entrevista hoje para o site Rondônia Dinâmica, dizendo o seguinte: o Gênesis separa joio do trigo e mexe com a zona de conforto de alguns educadores. Alguns. Muito bem, até porque a grande maioria tem apoiado com muita força esse projeto, que procura trazer uma série de benefícios à educação e depois vai ser ampliado para o Estado inteiro e para os outros órgãos. E o Brasil inteiro vai aplaudir e vai imitar, tenho certeza disso. Vai ser exemplo de gestão. Mas o que chamou a atenção, o que tem chamado a atenção é que tem surgido algumas chamadas, eu não vou falar mentiras, não, mas fake news, para justamente tentar desestabilizar o trabalho que a SEDUC vem fazendo. E que servidores da SEDUC, professores, educadores, estão realizando. Colegas, maltratando colegas. Com essas mentiras, evidentemente. Eu vou falar um detalhe, uma historinha. Nós tivemos, lamentavelmente, nesse final de semana, a morte de um professor lotado no distrito de Calama. Lugar esse em que o projeto Gênesis nem foi lá ainda, nem passou por lá, chegou nem perto ainda de Calama. O que existe lá em Calama, como existe em todos os cantos, é o trabalho de rotina da SEDUC para cada vez mais tentar melhorar. Às vezes piora também, mas procura melhorar. E o que aconteceu? O professor teve um infarto e tentaram primeiro dizer que alguém que realizava o trabalho do projeto Gênesis teria ido lá em Calama e teria ido ameaçado o professor, agredido verbalmente, moralmente o professor, e que ele não teria aguentado e teria tido um infarto. E isso não é verdade. E já vou mostrar para vocês. Foi dado nome para essa professora, essa mulher que tem família, tem filhos, está arrasada com a acusação, porque ela nem ao menos passou perto de Calama. O que fez com que ela fosse obrigada a escrever a mandar um texto para as redes sociais, assim, não se retratando, porque não é o caso, ela não precisa se retratar de nada, mas tentando acabar, cortar essa mentira torpe, essa coisa, sabe, feia, que alguns estão fazendo, e com a maior naturalidade citam nomes de pessoas para tentar lhes atingir, dizendo que a pessoa é causadora do infarto que lamentavelmente vitimou o professor. Aliás, sobre esse infarto lamentável, alguns dias antes semanas antes de ter acontecido tudo isso, um colega desse diretor mandou uma mensagem gravada pelo WhatsApp para a delegacia de ensino, relatando a preocupação que ele estava tendo com esse professor, com o professor em questão, falando que ele já vinha sentindo falta de ar, que ele vinha tendo dificuldades para subir a ladeira que tem ali, o barranco que tem ali em Calama, que todo mundo conhece, e dando sinais de que precisava atendimento médico e que nos próximos dias iriam levá-lo ou trazê-lo para Porto Velho para que ele passasse por uma série de exames. Isso passou-se mais algum tempo e lamentavelmente acabou não vindo e acabou falecendo. Ou seja, ele já vinha mostrando problemas que antecedem, sintomas que antecedem o infarto. O próprio diretor da escola
tá muito triste com tudo isso e não corrobora com aquilo tudo que foi dito nas redes sociais, nos grupos por aí. Bom, olha só o que disse aqui a professora atingida, que dizem que foi a causadora da morte, e já botando no meio, esse pessoal, o Projeto Gênesis. Bom dia, caros colegas da educação. Estou tomando a liberdade de escrever neste grupo para que esclareça comentários maliciosos e de cunho penal. Certamente já deve ser de conhecimento dos senhores, pois em grupos paralelos, muitas pessoas não tiveram a preocupação ou decência em viralizar. Acredito que estou no meio de educadores, formadores de opinião e que, como eu, acreditam no ser humano e na educação como meio de mudanças. Não estou aqui me retratando, isso caberá a outros, mas esclarecendo aos colegas que tiveram conhecimento apenas de um lado dos fatos. Aqueles que me conhecem, tanto como pessoa, como profissionalmente, não ouvitrariam em duvidar do meu caráter. Fazer educação não é fácil. Transmitir conhecimentos, orientar para a vida, discutir opiniões dentro da imparcialidade, trabalhar pela construção de um país melhor, esse deve ser o nosso papel. Continua a professora. É lamentável que pessoas desinformadas propaguem deliberadamente notícias inverídicas sem o menor pudor, sem se preocuparem com o próximo e com suas famílias. Meu nome, diz ela, é Shirlene de Oliveira Souza. Jamais estive em escola da região do Baixo Madeira. Olha que absurdo. No trabalho que exerço, procuro atender a todos da melhor forma possível. Portanto, caros colegas, fica aqui o meu desabafo, para quando alguém os instigar sobre quaisquer situação a respeito de minha pessoa, fiquem livres em ler e esclarecer. Estarei à disposição na Secretaria de Educação a qualquer um que deseje tratar sobre situações de trabalho. E aí ela cita uma frase de René Descartes: basta juizar bem para o bem fazer e julgar o melhor que nos seja possível para fazermos também o nosso melhor. Um abençoado dia a todos. Fala aqui a professora Shirlene. Olha, isso é muito grave. Você responsabilizar uma pobre mulher que nem falou com o professor, que nem foi a Calama, que não tem nada a ver com o Projeto Gênesis, não foi lá. E aí disseram, não, o Projeto Gênesis está matando gente agora. Quer dizer, sabe, isso aí é um desserviço. É um desserviço que se presta à sociedade rondoniense. E a SEDUC já sabe quem é, da onde parte tudo isso. E na hora certa, as coisas vão acontecer. É bom que se diga, eu anotei aqui, eu fui conversar com o pessoal do Projeto Gênesis, eu queria saber exatamente o que está acontecendo esse final de semana. Eu deixei o meu momento de descanso para conversar com pessoas do Projeto Gênesis. E olha aqui, ó, o que eu levantei. Existem professores lotados em sala, mas sem turma para dar aula. Sabia disso? Eles estão lotados na escola, mas não tem turma para dar aula. A partir de agora, o sistema, que é o Projeto Gênesis, não vai mais aceitar isso. O fato do professor estar numa escola não quer dizer que ele está na sala de aula. Ele está ganhando, mas não está ensinando o aluno. E nós temos centenas ou milhares de situações iguais a esta. Ou seja, com esse sistema, se o professor não tiver turma para dar aula, ele não fica mais vinculado àquela escola. Com o Gênesis, isso não mais vai acontecer. Olha que ganho! E as pessoas não querem isso. Mas o Gênesis já conseguiu em 6 regionais, que eles estiveram em 6 regionais, detectar mais de 200 servidores que têm direito à licença prêmio e que até agora não puderam gozar dessa licença prêmio por várias razões.
pois já está detectado e muito em breve esses professores vão receber a sua licença prêmio e irão gozá-la o mais rapidamente possível. Outro, o Gênesis já economizou, por exemplo, perto de 40 milhões de reais, que é dinheiro da população, do contribuinte, em razão de anomalias que existiam no sistema de educação. Porque aí está tudo no sistema, gente. Não é no bilhetinho, não é no papelzinho, não é o político interferindo, não é o diretor protegendo. Que às vezes acontece também. Os erros que, naturalmente, anotou um papel, o papel caiu no chão, pronto. Aquela informação morreu, vai para o sistema. Se tudo der certo, a informação que eu tenho aqui, e ninguém desses que querem atrapalhar forem vitoriosos nisso, o Gênesis deve promover, ao todo, uma economia de perto de 250 milhões de reais ano aos cofres públicos. O que se quer é professor na sala de aula. As pessoas foram falando, eu fui anotando. Olha, tem professor hoje dando matéria diferente das que foram contratadas. Sabia, Meire? Para que o professor seja mantido naquela escola. Às vezes ele é amigo do diretor, é amigo do vice-diretor, e já está dando aula aqui. Então, para mim cumprir a carga toda, eu vou dar outra aula. Então, por exemplo, professor de inglês tem 16 horas de inglês, está perfeito. Ele foi contratado para isso. Aí o que ele faz? Ele vai dar 16 horas de arte, para ficar na mesma escola. Só que a aula de arte poderia ser dada por professores pedagogos, que a SEDUC tem sobrando. E aí o seguinte, o pedagogo não vai dar aula de arte, a aula de arte é dada pelo professor de inglês, e a escola do lado, que precisa professor de inglês, não tem professor de inglês. Ou fica sem o professor de inglês até o final do ano, como acontece, ou então, vai o Estado lá, com o nosso dinheiro, contratar professor emergencial. Mais gasto, menos possibilidade de aumento para os professores, que é tão importante e necessário. Não é? Então, tem uma série de anomalias. Tem 800 emergenciais desnecessários. Já encerrou? Eu precisava fazer esse esclarecimento, porque é um caso da necessidade imperiosa de nós colocarmos a verdade no lugar e não se destruir algo que pela primeira vez se está fazendo isso aqui no Estado, que vai ser exemplo para o Brasil inteiro. A gente passa matéria que a gente pôde passar hoje da escola. Hoje a gente atropelou tudo. Me perdoem, mas eu precisava falar isso para vocês. Isso. 15 para meia-noite, a reapresentação do SIC News, na Record News, no canal 31, para Porto Velho e Candeias do Jamari. Tem aí os 10 mandamentos e na sequência Apocalipse. Obrigada pela sua companhia. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Amanhã não veio, hein? Só fica só ela. Até amanhã.